Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida e no vídeo de hoje eu não vou falar sobre guerra, não vou contextualizar a guerra, informações sobre o que está acontecendo você encontra de monte aqui no YouTube. O que eu vou falar aqui é sobre o país, comentar um pouquinho sobre a história, algumas curiosidades, algumas coisas importantes que a gente precisa saber antes de começar a falar sobre a Ucrânia, sobre essa região. Quando a gente passou por lá, a gente foi barrado na entrada, porque na época a gente estava com o carro com uma placa de trânsito, né, lá da Alemanha, e como a gente era brasileiro, com placa de trânsito da Alemanha, um carro alemão, os oficiais não deixaram a gente entrar. Tivemos o mesmo problema na Rússia. Foram os dois únicos países que a gente teve problema na fronteira, e essa história a gente conta no nosso livro. Então, se você quiser ajudar o Livre Partida, entra aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso ao link para você conseguir obter o nosso livro maravilhoso. Está cheio de histórias interessantes da nossa viagem de volta ao mundo, tem um monte de informação, tem um monte de foto linda e tem até vídeo no livro. Fora isso, tem o nosso curso online para você aprender como se planejar para uma grande viagem, para uma grande expedição. Lá ele dá o passo a passo e você acaba economizando muito dinheiro ao fazer esse curso, porque são dicas valiosas. Qualquer marujo de primeira viagem gostaria de ter e precisa ter. Então tá tudo aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. O livro tem tanto a versão e-book digital quanto a versão física para você receber em qualquer lugar da sua casa. Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse vídeo sobre a Ucrânia, seguindo mais ou menos um pouco a linha de todos os vídeos de todos os países que a gente passou, né? A gente tem aqui no canal um monte de vídeo falando sobre vários países, a gente passou por 57 países, né? E a gente fez vídeo falando sobre cada um deles. Então a gente vai seguir mais ou menos essa mesma linha de raciocínio desses outros vídeos, tá? A capital da Ucrânia é Kiev. Kiev é a pronúncia correta, como os ucranianos falam, né? Não exatamente nesse fonema, mas Kiev é melhor do que Kiev, que é mundialmente conhecida e que é a pronúncia em russo. Por isso, vamos manter Kiev. A moeda é a grivnia ou hryvnia. Eu não sei exatamente a pronúncia. O ucraniano ele é bem difícil, tem vários fonemas ali, várias consoantes unidas ali, é bem difícil a pronúncia, né? Precisa dar uma boa estudada para falar corretamente. O país tem quase 45 milhões de habitantes e a área é de 603.628 quilômetros quadrados, e isso está sendo revogado agora nessa situação pelo território, né? Vamos ver se vai continuar assim pelos próximos tempos, né? A Ucrânia faz fronteira com a Romênia, a Moldávia, a Hungria, a Eslováquia, a Polônia, a Bielorrússia e a Rússia. O Mar Negro e o Mar de Azov fica ao sul do país. Quase todo o território ucraniano ele é plano, ele tem muitos campos. Os Montes Cárpatos ficam a oeste, a fronteira com a Polônia, e a península da Crimeia se estende ao sul, adentrando ao Mar Negro. A Crimeia que tem toda essa celeuma aí em relação à Rússia, né? E há uma savana no centro do país que é chamada de steppe. E no norte da Ucrânia vocês encontram os pântanos de Pripyat, que é a maior região de charco da Europa. Os meses de junho e julho, embora seja no verão, são temporadas de muita chuva. E de dezembro a fevereiro, o inverno é bem intenso. A maioria da população é formada por ucranianos, a massiva maioria, mas tem uma grande quantidade até de russos que moram por lá. E também existem pequenos grupos de moldavos, tártaros e bielorrussos. O principal idioma é o ucraniano e cerca de metade da população ucraniana não segue nenhuma religião. Entre os demais habitantes, a maioria cultua o cristianismo ortodoxo oriental. Há um pequeno número de judeus, como é o caso do presidente atual da Ucrânia. A economia ucraniana é basicamente baseada no setor terciário e na indústria de transformação e mineração, além, claro, da geração de energia elétrica, que ela é bem famosa por isso também. Tem vários pontos de energia limpa, né, nuclear. A Ucrânia ainda conta com reservas de gás natural
e petróleo. E a agricultura também é bastante importante para o país, até porque a Ucrânia é conhecida como o celeiro da Europa. Dentre todos os países que estão no ranking do índice de desenvolvimento humano, a Ucrânia está na posição 74. E só para você ter uma noção, o Brasil é o 84º, tá? Na posição de número 84. Então a Ucrânia tem um desenvolvimento humano maior. E a história da Ucrânia é muito interessante. Durante os séculos 5 e 6, tribos de povos chamados eslavos chegaram ao território que hoje é a Ucrânia. Nessa época, não havia diferenciação entre russos, ucranianos e bielorrussos, era tudo a mesma coisa. Fator que, por sinal, atualmente é utilizado pelo atual presidente Putin da Rússia para validar o seu argumento de que russos e ucranianos são um povo só. Então, a Rússia, os ucranianos e os bielorrussos surgiram tudo desse povo lá entre os séculos 5 e 6 da era cristã. No século 9, invasores vikings se mesclaram aos eslavos e fundaram o poderoso reino de Rus, cuja capital era Kiev. Esse país perdeu poder quando os mongóis invadiram no século 13 e no século 14 a Lituânia conquistou o território. Depois de 1569, a Polônia, que governou a maior parte da Ucrânia. Os poloneses transformaram muitos ucranianos em servos, em escravos, colocando-os para trabalhar na terra sem direito algum. Alguns desses servos fugiram e se juntaram à força militar dos cossacos, que em 1648 liderou um ataque contra o domínio polonês. Os cossacos pediram a ajuda da Rússia para derrotar os poloneses. Eles conseguiram se libertar da Polônia, mas seu novo estado logo se tornou parte do Império Russo. Então perceba que em toda essa celeuma, em toda essa história, em vários momentos o povo russo e ucraniano estavam ali lado a lado como irmãos. No século XVIII, a Rússia lentamente obteve controle sobre quase toda a Ucrânia. Em 1922, a Ucrânia tornou-se parte da União Soviética. Os soviéticos tomaram posse das fazendas ucranianas, levando à miséria e à morte de milhões de pessoas na região. Na década de 1930, entre 5 milhões e 7 milhões de ucranianos morreram de fome. Tem noção disso? É muito impactante essa informação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Ucrânia. Forças alemãs transformaram milhões de ucranianos em escravos e mataram cerca de 600 mil judeus ucranianos. Os soviéticos expulsaram os alemães da Ucrânia em 1944 e em 1991 a União Soviética se desmembrou e a Ucrânia ficou independente. Em 2004, muitos ucranianos protestaram contra os resultados da eleição presidencial, conhecido como Revolução Laranja. Levou a uma nova votação e desde então a instabilidade política do país continuou. Anos depois da independência, a Ucrânia enfrentou dificuldades econômicas. Embora sua economia tenha melhorado bastante no início do século XXI, a crise econômica mundial que começou em 2008 atingiu duramente o país, já que a demanda mundial pelo seu aço e outros bens diminuiu drasticamente e muito rápido. Outro movimento de protesto em massa teve início em novembro de 2013 e resultou na derrubada do governo em fevereiro de 2014. O movimento foi centrado na Maidan, Praça da Independência, em Kiev. Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas durante os protestos. Vale a pena assistir o documentário sobre esse episódio que está lá no Netflix. O nome desse documentário na Netflix é o Winter on Fire. Tá? Vale a pena assistir para você que está querendo se inteirar mais sobre a Ucrânia. Se você já assistiu o documentário e tem algo a acrescentar sobre essa história breve, esse resumo da história ucraniana, deixa aqui nos comentários, quero saber. Depois de eu comentar um pouquinho, fazer esse resumo da história ucraniana, a gente está acompanhando esse triste conflito entre esses irmãos de longa data, que são Rússia
e Ucrânia. Então é isso aí, meus queridos, esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre a história, algumas curiosidades da Ucrânia. Se você curtiu, peço encarecidamente para você deixar o seu like, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para eles entenderem um pouquinho mais sobre a história da Rússia, algo que é sobre a história da Ucrânia, algo que é importantíssimo antes da gente falar qualquer coisa sobre o que está acontecendo, sobre esse momento histórico desse país, beleza? Se tiver algo a contribuir, deixa aqui nos comentários, certo? Até o nosso próximo vídeo, bora viajar junto. Falou!